Boa noite, amigos. Olha, a situação da penitenciária estadual de Londrina está horrorosa. Agentes da PEL aí dizem que é um verdadeiro chiqueiro, parece um chiqueiro de porcos. Porque, por exemplo, há 2 banheiros, dois vasos sanitários para 500 presos. 500 presos em 2 vasos sanitários. Se o cara não estava doente, vai ficar doente. É uma loucura. Olha, o governo do estado deveria cuidar disso aí. O secretário de segurança devia trazer o secretário de obras para ver isso. Dá um jeito, porque é desumano, gente. É desumano. Não, porque ali tem preso, mas é seres humanos. Do jeito que está, eles vão sair muito pior do que entraram. Se saírem. Muito bem. Olha, a Bela Madre continua oferecendo a você aquela comida saborosa, o lanche gostoso. Vá, Bela Madre. Ela voltou com tudo. Bela Madre, padaria, confeitaria, pizzaria e restaurante. É o melhor pão da cidade. No almoço, delicioso buffet variado por quilo. E no jantar de quarta e domingo, comida típica de Santa Felicidade, com saladas, risotos, massa e frango. Bela Madre, na Avenida Madre Leone Milito. E olha, se você vai fazer a sua festa, faça com o pessoal de Ciências Contábeis, da UEL, que na sexta-feira vai promover a sua festa de confraternização com a animação da banda Showbiz. Vejam. Há 15 anos atuando no mercado, a banda Showbiz é uma das bandas mais conhecidas e requisitadas do Paraná para brilhantar formaturas, casamentos, bailes temáticos, aniversários, confraternizações e festas em geral. Possui estrutura completa e de última geração. Entre em contato www.bandashowbiz.com.br. Estamos recebendo o professor Almir Hockenbach, consultor, nosso grande companheiro de programa. Boa noite, Almir. Boa noite, Militão. Boa noite a todos. Almir, estamos no mato sem cachorro? Estamos no mato sem cachorro, Militão. É, né? Em matéria de governo, governabilidade, em matéria de tudo. Almir, uma situação dramática, né, Militão? Seria o jogo político versus a crise econômica, ou o casamento dos dois, ou o divórcio? Como é que você encara isso? Eu vejo, Militão, que imaginar que resolvida a questão política, isso vai resolver a crise econômica, eu acho que não. Eu acho que a solução econômica tem outros ingredientes. E não apenas esse jogo político, né? Do Cunha versus Dilma, aquele troca-troca danado de interesse, você me dá aquilo que eu te dou isso, você me dá isso que eu te dou aquilo. Se você fizer isso, eu faço isso. Eu faço isso, né? É uma troca de interesse absolutamente nojenta, né? É uma briga de cachorro grande, mas nojenta, né? Nojenta. E o que eles deveriam fazer, pelo menos foram eleitos para isso, é cuidar dos interesses nacionais. E eles não cuidam, eles cuidam, sobretudo, dos interesses pessoais. Bom, isso está em pauta há pelo menos 60 dias. Se não houver uma decisão jurídica em torno dessa questão, uma decisão do Supremo, então tudo isso continua e quem perde é o povo brasileiro, é a sociedade brasileira, tem um prejuízo enorme com essa briga política, repito, nojenta, que não deveria haver, né? O que eu vejo? A questão econômica, ela tem um problema fundamental que nós já falamos aqui pelo menos mais de 30 vezes. É a questão do endividamento público. E eu acho importante voltar à baila com essa questão. Por exemplo, o ministro Levi trabalha todo dia e sempre para ver se consegue produzir para o ano que vem um superávit primário em torno de 0,7% do PIB. Isso estaria significando alguma coisa, uma sobra de dinheiro no caixa do setor público em torno de 45, 47 bilhões de reais. Isso tem alguma importância? Uma importância mínima. Porque do outro lado nós temos que analisar qual é o custo financeiro da dívida pública. A previsão é que o país vai gastar no ano que vem, ao final do ano que vem,
550 bilhões de reais, Militão. Nossa Retirado dos 550 bilhões de custo financeiro da dívida, os 45 ou 47, que vá a 50 bilhões de superávit primário, ainda... 500 bi, meio trilhão de reais de rombo nas contas públicas. Meu Deus. Falando em rombo das contas públicas, nós temos que observar que o orçamento que está indo para o Congresso Nacional já está carregando um déficit nas contas públicas, um rombo nas contas públicas de 52. Isso é tudo? Não. Se houver uma decisão do Tribunal de Contas da União de que o governo deva, no orçamento, incluir o rombo das pedaladas, que soma 40 bilhões, então o orçamento do ano que vem, que será aprovado ou não pelo Congresso Nacional, carregará um rombo do valor de 90 bilhões de reais. Esse rombo é o maior da história do país. Agora, o que me estranha tudo isso é que o povo brasileiro tem alguma informação sobre essas questões. E quando você compara essas questões que são graves com alguns movimentos da sociedade, com alguns organismos da sociedade civil, eles estão muito quietos, são mansos, são pacíficos, por que não dizer são covardes? O povo tem que fazer o enfrentamento na devida conta e ir para as ruas fazer o que as instituições não estão fazendo. Acho que essa é a única saída que nós temos. O povo saiu em passeata, fez várias e tal, mas chega, pelo menos eu ouço por aí, que chega-se à conclusão que não adianta, porque estamos muito longe do poder central de Brasília, do Palácio do Planalto, que lá os deputados não estão dando... Quem está com a caneta cheia? Ainda está a presidente da República, o presidente da Câmara, o presidente do Senado. Sim, e são as três autoridades. Parece que eles não se incomodam, não estão nem aí com o que pensa a população, que está desempregada. Olha, estive na Receita Federal, até lá caiu o movimento. Ah, claro que caiu. Está vazia. E ainda que tenha algum contribuinte com vontade de pagar imposto, ele não tem recurso para fazer o recolhimento. Sabe qual é a maior empresa de Londrina hoje? É o Aluga-se. Sabe qual é a maior empresa de São Paulo? É o Aluga-se. É o Aluga-se, é verdade. Não é? Está tudo para alugar aí. Tudo para alugar, escritório, gente fechando empresa. E até quando? É lamentável. Estamos esperando o quê, né? O povo para reagir, a sociedade, a maçonaria, o clube dos aposentados das Forças Armadas, Sim. que é uma instituição de vez em quando se manifesta. Civil, de vez em quando se manifesta. De vez em quando se manifesta. Agora, o processo é ou o povo na rua ou judicialização. O Supremo, os ministros do Supremo foram, a maioria, nomeada pelo PT, quase que totalmente. Quase totalmente. Como é que faz? Não é uma situação não difícil. Decide. Muito difícil, né, Milton? Né? O difícil. Cunha quer livrar o mandato, está negociando, tal, não põe para frente o impeachment da presidente Dilma, que já era para ter acontecido. Já era para ter acontecido, com certeza. Pelo que ela já aprontou, pelo que o pessoal do partido dela aprontou, já era para ter acontecido. E entre tudo o que aconteceu, quebrar o país é uma questão grave. É grave. Ela quebrou o país. Quebrou o país. Não se trata nem aqui agora de petrolão, de mensalão. É o governo dela. Ela quebrou, é incompetente. Eles são incompetentes. Incompetência. Não é? E essa incompetência nós falamos aqui algumas vezes, né? Porque quando você visita... Durante o ano todo, do ano passado e do outro também. Sim, do outro mandato. Eu iria corria alguns ministérios buscando algumas informações, algumas análises. Os ministérios, todos eles, estavam aparelhados por gente incapaz que foram nomeados pelo Partido dos Trabalhadores. Agora, Partido dos Trabalhadores que trabalharam para quebrar o país. Não fizeram outra coisa. Isso é absolutamente Eles falam que a elite é contra, mas a elite são eles. Sim, quem é que está com o dinheiro? Eles que estão no poder. Quem que está no poder? Quem é a elite? Sou eu? É você? É o nosso câmera? São eles. É o senhor que está em casa? Quem? São eles. Eles estão com o dinheiro, com a caneta cheia, nomeia quem quer. Não é verdade? Exatamente. Passaporte oficial. Diplomático, né? Diplomático. O Lula não devolveu. Ele tinha que ter devolvido. Por exemplo. Segurou. Ele tinha que devolver tanta coisa, né? Tanta coisa. E não devolve nada. Então nós temos que aguardar aí um processo de decisão judicial sobre essas figuras que se apossaram do poder e estão administrando de forma a entregar o país para os especuladores. Essa é a grande
É o que vai acontecer, né? É o grande Os cenário chineses que estão está colocado chegando, aí. não estão trazendo dinheiro para investir aqui, estão comprando barato terra, estão comprando Certo. empresas. O Brasil ficou muito barato na medida Ficou em que barato. você desvalorizou, né? É. Dólar, vamos dizer, a 4 por 1. Os americanos estão tentando comprar terra. O preço do ativo brasileiro foi reduzido em 50% para os estrangeiros. É. Para nós, houve um aumento aí de 50%. Almir, isso influi no Estado, nos municípios? Ano que vem temos Com eleições certeza, com certeza. municipais. A outra questão que eu vejo, por exemplo, para aprovar o CPMF, o Palácio do Planalto encaminhou aí um movimento político e levou para Brasília prefeitos e governadores. É. Prefeitos e governadores estão demonstrando a possibilidade de dar um apoiamento no Congresso Nacional para a aprovação da CPMF em troca de 0,8%, 0,8%. 0,8 Da parte do CPMF, né? Da parte, Que é 2,8. Então um ficaria com 0,9, o outro com 0,9, governo, que isso aí... Mas eles querem aprovar 0,38. É, é para dar o 0,38, 8 né? para eles. Isso, para dar o 9, Zero- né? É. Para dar o 9 o governo e ficar com 2. Então 18, 9 dá 18, o governo ficaria com 2, né? 0,9 para o governo do Estado, 0,9 para município, E somando isso dá 2. 18, e 2 para o governo federal. 2 para o governo federal. Isso é uma mixórdia. Para um país que vai pagar 500 bilhões de juros, o total de arrecadação possível com o CPMF não ultrapassará 40 bilhões. É só fazer as contas. É. Isso é uma mixórdia. A situação dos governos estaduais é fazer um pacto federativo para lutar contra a exploração que o governo federal pratica sobre eles naquela renegociação da dívida feita em 97, 98 e 99 ao tempo de Fernando Henrique Cardoso. A situação difícil do setor público vem desde lá, Militão. Desde isso lá. Almir, temos 1 minuto. Nesta semana, o que você espera daqui uns 10... Será que daqui uns 10 dias, 20 dias, teremos alguma coisa nova? Ô, Militão, é tão difícil prever alguma coisa positiva para esse país nesse momento, né? Muito. Porque o positivo nesse momento seria o impeachment. Né? E o positivo nesse momento seria romper esse acordo esdrúxulo e sem vergonha que existe entre Cunha e Dilma. Isso precisa ser rompido. Eu acho que esse é seria a luzinha lá no fim do túnel. Vamos torcer por isso. Obrigado ao professor Almir Hockenbach. Vamos para o intervalo e já voltamos com o Militão e Militão. Depois do sucesso do Golden Park 2, não perca neste final de semana o lançamento do Boulevard Praça Residencial. O único loteamento aberto com praça, futebol society, academia ao ar livre, playground e a 5 minutos do centro. Boulevard Praça Residencial. Loteamento aberto com terrenos residenciais e comerciais a partir de 250 metros em condições facilitadas. Plantão todos os dias no local, Avenida das Laranjeiras, 3000. Mais um empreendimento, Teixeira Osman. O momento mais gostoso do dia pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. O cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Há 15 anos atuando no mercado, a banda Showbiz é uma das bandas mais conhecidas e requisitadas do Paraná para brilhantar formaturas, casamentos, bailes temáticos, aniversários, confraternizações e festas em geral. Possui estrutura completa e de última geração. Entre em contato www.bandashowbiz.com.br. A importância de se dar valor à vida. É assim que a Londre Life, empresa administrada por pessoas com experiência na área hospitalar, olham para quem deu muito de si por você. Por isso, buscamos com nossa equipe multiprofissional e especializada atender nossos pacientes com o conforto e tranquilidade em um contexto totalmente familiar. Conte com nossos principais valores: carinho, atenção e confiança. Muito bem.
Vale a pena registrar que a sede do Macarrão Galo em Londrina foi colocada à venda, viu? A empresa, de vez por todas, foi embora para a Rolândia, né? Inclusive, se eu não me engano, é a imobiliária CRV que está vendendo lá. Vale uma fortuna, né? Mas algumas pessoas achavam que eles iam manter uma parte da operação em Londrina. Não mantiveram. Muito bem, amanhã é dia de você ir na Hashimitsu. O Hashimitsu é a melhor doceria do Paraná. Agora em 5 endereços em Londrina. Loja principal no Jardim Bela Suíça, na Avenida JK, no Aeroporto de Londrina, na Galeria Alameda Jardino, na Gleba Palhano, e no Hospital do Coração, Unidade Bela Suíça. E aproveite para almoçar ou jantar no Gin-Gin. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço. Sozinho ou com a família. Na Gin-Gin é delicioso. Vem, Aqui sempre é feito na hora. vem pra Gin-Gin, vem agora. Gin-Gin. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. O cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Gin-Gin. Seu momento de sabor. Aqui conosco, nessa sequência do programa de segunda-feira, estão os advogados Loriberto Gonçalves, Leonardo Gonçalves, do escritório Gonçalves e Vieira. Como vai, Loriberto? Tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Boa noite aí aos telespectadores. Eles estão conosco e vão abordar temas bacanas, temas curiosos e interessantes. Fique conosco. Vou começar pelo Loriberto. Loriberto, a comissão especial do Congresso aprovou o texto base da proposta que revoga o Estatuto do Desarmamento. O que tem de mudança nisso? Conta para nós. Existem algumas mudanças que já eram solicitadas há vários anos pelo cidadão, porque quando se aprovou o Estatuto do Desarmamento, pelo menos em essência, tinha por objetivo desarmar não só a população, mas principalmente que as armas não fossem utilizadas como meio para o crime. Mas não foi isso que aconteceu na prática. Na prática, nós estamos vendo aí que o cidadão foi desarmado e os criminosos estão com armas cada vez mais modernas e potentes. Então, é uma reivindicação do cidadão brasileiro, e isso foi objeto de pedido de grande parte da população, que fosse alterado, possibilitando que o cidadão comum pudesse novamente ter acesso à arma e à sua regulamentação. Eu estou vendo aqui que reduz a idade, né, para a compra de armas. Uma das polêmicas que está havendo aí nesse projeto é de que houve a redução para aquisição de armas para 21 anos. Ocorre que, na verdade, para aquisição vai ser 21 anos, mas para registro e para outras formalidades, o teto é de 25 anos de idade. Eu não acredito que isso tenha nenhuma influência, porque uma pessoa com 21 anos já tem capacidade de discernimento e poderá arcar com todas as responsabilidades que são previstas pela lei. Também autoriza, Loriberto, a posse e o porte de armas para pessoas que respondam ao inquérito policial ou processo criminal, né? Isso implica, é negativo ou não? Eu penso que isso também não deva ser encarado de forma negativa, apesar de estar tendo uma grande polêmica, uma grande crítica, né? Mas imagine você que qualquer pessoa que seja desafeto de outra, só no afã de prejudicá-la, promova uma denúncia sem nenhum fundamento. Efetivamente, a autoridade policial vai ter que abrir o inquérito, mas vai se apurar lá ao final que não tinha nenhum fundamento, que não tinha nenhum objeto de crime, que não tinha nenhum ato que motivasse ou que fundamentasse aquele levantamento, aquela acusação. Então, é extinto. Então, você imagina que uma pessoa, só porque está respondendo ao inquérito, possa ser restrito aí o seu acesso ou a sua condição para ter uma arma, seria realmente injusto. Eu acho que está correto o que está previsto na lei. Condenados, obviamente, não continuam sem poder. Né? Exatamente. Condenados já está bem claro, continua sem poder ter nenhum tipo de acesso. Tem também uma questão, Marcelo, que eu acho muito importante, que o produtor rural também vai ter um acesso mais facilitado à arma legalmente registrada e tudo mais, e poderá usá-la, né, portá-la dentro
dos limites da sua propriedade, para defesa e para resguardo patrimonial. Afinal, a zona rural é um dos lugares mais indefesos que nós temos aqui em todos os municípios brasileiros, né? Exatamente. Então, não haveria como você restringir, a atual lei restringia isso de certa forma. Então, o que está havendo, no meu entendimento, com essa lei, é lógico que ainda deve ter algumas outras alterações, mas essas alterações que estão acontecendo, para o cidadão, você tem que imaginar que isso é para o cidadão comum, para o cidadão de bem, tem uma limitação de capacidade também, de calibre dessas armas, tanto para comprar como para portar. Então tem uma série de regulamentações que o cidadão de bem vai ser privilegiado e poderá ter acesso para isso, exclusivamente para resguardo pessoal e patrimonial. Ninguém vai sair comprando uma .40, não, uma metralhadora, Exato. arma de uso exclusivo, só bandido que tem, né? Que exatamente. Rouba, esses têm e não passa por nenhum crivo. Quase. Só quando são pegos é o que não acontece sempre. Mas alguma coisa que você queira destacar com relação ao novo estatuto? Não, Marcelo, eu acho que essas são as principais. Ele tem 147 artigos, né, esse projeto. Bastante coisa, hein? Bastante coisa. Então, está bem minucioso, está bem detalhado. Eu tomei conhecimento, acessei, li, porque é um tema que alguns clientes nossos se interessam e a gente tem que estar atualizado. Então, eu acho assim, só destacar que eu acho que é uma evolução. Eu acho que também só destacar também mais um fato de que a pessoa que mesmo com um porte regulamentar de arma, ela não pode ficar em lugar público de forma assuntosa, de forma a querer se impor e tal, tudo isso vai caracterizar crime. Então, quem tem arma e quer regulamentar, você pode ter certeza que essas pessoas elas não vão sair por aí com arma no coldre, na cintura e se mostrando e cometendo crimes, né? Então eu acho que, de fato, nós estamos caminhando para uma evolução nesse sentido e com essa aprovação desta lei, com essas alterações. Vamos mudar de assunto um pouquinho e falar com o Leonardo agora, que atua junto com o Loriberto, lá na Gonçalves Oliveira. Doutor Leonardo, mas agora o assunto é relacionado a mudanças tributárias. Nós praticamente estamos chegando no fim do ano. Relacionado a esse contexto, o que você diria que é importante salientar? Aliás, boa noite. Né? Boa noite ao Marcelo, boa noite aos telespectadores. Salientar o seguinte, nossos clientes têm buscado, nós no escritório, para saber qual o melhor regime tributário de enquadramento, já que no começo do ano que vem tem que se optar ou pelo simples, ou pelo lucro presumido, ou pelo lucro real. Então a gente tem dado uma indicação para eles, que a tendência é que eles têm que fazer, trabalhar com as expectativas que eles têm em relação ao ano. Por quê? Os regimes, eles levam características diferentes e cada um tem seus prós e contras. Por exemplo, no lucro presumido, você pode optar pelo anual ou pelo trimestral. E no anual, você pode pegar e aí a empresa vai ter que recolher sobre o faturamento dela. E tem a tabela da lei, então na tabela da lei prevê qual será a porcentagem do faturamento que será considerado lucro presumido. Por exemplo, a maioria das empresas é de 32%. Se o empresário imaginar que a sua empresa não vai dar um lucro de 32% nesse próximo ano, então ela deveria optar por um regime, pode ser o regime do lucro presumido. Se for maior, ela opta por outro regime, porque o outro regime vai compensar mais, certo? No regime do lucro real, é lógico que tem que apurar quais foram o faturamento, quais foram as despesas da empresa, e sobre o lucro real será faturado o IRPJ e a contribuição social sobre o lucro líquido. Com relação ao Simples Nacional, nem todas as empresas podem optar por isso, né? Tem que estar previsto na lei complementar lá, o anexo, tem as atividades que podem estar sendo tributadas pelo Simples. O Simples é bom porque ele abrange uma série de impostos federais, né, que podem ser, que estão juntos na alíquota. Mas o que acontece é que muitas empresas, por exemplo, que são indústrias ou que trabalham com circulação de mercadorias, elas têm um problema, que elas não podem usar os créditos
de IPI e de ICMS para abater no que elas receberam de créditos. Então, a empresa tem que avaliar se ela circula mercadoria ou serviços, então ela não pode utilizar esse sistema, se não for vantajoso para ela, por causa dessa consequência, né? Com relação ao projeto de lei complementar 448/2014, foi arquivado? Conta pra gente. Primeiro explica o que ele ia mudar e o que não aconteceu. O projeto de lei 448 de 2014 era muito vantajoso para as empresas, porque ele diminuiria várias alíquotas, né, que seria, por exemplo, antes era de 1,6% até 32%. E isso ia passar de 4% a 29%, o teto, né, da alíquota sobre o faturamento. Aí o que aconteceu? Fizeram um esquema lá e acabaram, porque os municípios iam receber muito menos repasse por causa disso, praticamente 3 bilhões de reais. A menos. Né? A menos. Por isso, não foi para frente, esse projeto ele foi arquivado. Mas ele iria ampliar o número de empresas que poderiam entrar no Simples, porque hoje o teto de faturamento do Simples é 3 milhões e 600 mil reais. E isso daí passaria para 14 milhões. Então, uma imensidade de empresas poderiam ser abrangidas pelo Simples Nacional, desonerando o nosso setor produtivo. Seria uma boa, hein? Seria excelente para o setor produtivo, né? Que hoje está até sofrendo um pouco aí com essa crise, com a carga tributária. De qualquer maneira, Leonardo, é importante, agora é hora de pensar nisso, né? Agora é hora de pensar nisso. Não adianta deixar para... Trabalhar com as expectativas, né, que a gente falou. E é curioso, muita gente pensa que o advogado não é alguém que você pode consultar sobre essa questão. Vou consultar um consultor, um economista, um administrador de empresa. Mas não, o advogado é quem está por dentro da lei, né? Não? E tem até um caso interessante com uma empresa do estado de São Paulo que alugava guindastes. E aí eles acabaram entrando com uma ação e perderam lá. E aí foi reconhecido que eles tinham que recolher o ICMS. O ICMS era sobre 32% do valor da nota que eles teriam que emitir sobre esse aluguel. Eles consultaram o advogado e fizeram um planejamento tributário, colocaram um operador. Quando se coloca um operador num aluguel de algum bem, isso é uma prestação de serviço. Eles baixaram de 32% para 5%. Que economia. O valor sobre a nota. Então é importante consultar o advogado para essas finalidades. Temos mais quanto tempo? Hoje já é hora de ir embora. Leonardo Gonçalves, muito obrigado. Sucesso lá. Loriberto, falamos novamente sobre esse tema e outros temas, né? Sim. Você que tem arma em casa, prestou atenção no que o Loriberto falou? Pode, inclusive, ligar para o Loriberto que ele te esclarece mais coisas, né, Loriberto? Isso. Onde que fica Gonçalves Vieira? Fica na Senador Souza Naves, 182, 10º andar, sala 1004. Já é uma banca de muitos anos, né, Loriberto? Nós estamos atuando, na verdade, desde 87. Maravilha. Mas antes mesmo, 2 anos antes, a gente já estava advogando. Já. Obrigado, grande abraço para vocês. Até mais. Obrigado, Marcelo. E vamos embora. Boa noite.